Olá, meus amores! Eu sou o Ju, esse é o canal Ju Corre Aqui e hoje eu vou te pedir pra me fazer companhia porque a gente vai fazer uma boa de uma análise do BBB Canadá, que começou no dia 3 de março. Eu já volto, fica aí! Voltei. Então bora ver o que rola no BBB dos estrangeiros tudo. Gente, primeiro, assim, é muito diferente do nosso. Eu fiquei chocado quão é diferente do nosso BBB. Eles têm líder também, igual a gente tem aqui. E o anjo deles é um negócio meio diferente. A primeira diferença, o líder indica 2 pessoas. Então ele pode colocar 2 pessoas no paredão de uma vez só. Vocês imaginam a Carol Conká sendo líder aqui no Brasil, colocando 2 pessoas no paredão. Deus me livre, não quero nem pensar nisso. Além disso, eu falei que o anjo deles é um pouco diferente porque, na verdade, eles têm o poder do veto. Eles fazem uma prova para ter o direito de vetar. Então, no dia da formação do paredão, eles podem tirar uma pessoa do paredão. Mas ela pode escolher também não tirar ninguém do paredão. Se ela escolhe tirar, o líder coloca outra pessoa no lugar. As pessoas que vão saindo do programa, a partir de um determinado momento, que eu acho que eles não sabem qual é esse momento, essas pessoas passam a ficar numa outra casa e eles são chamados de um júri. Aí é que vem a maior diferença que eu achei. No BBB Canadá, no Big Brother Canadá, não é o público que decide quem sai, os próprios participantes. Então eles vão pro confessionário deles e escolhem quem eles vão tirar. A pessoa mais votada pela casa sai do programa. E aí, esse júri, que ficou confinado lá numa outra casa, eles continuam assistindo tudo e na final são eles que decidem quem é que vai ganhar o programa. Eu achei uma bosta, tá? Sinceramente, não gostei. E, se vocês perceberem, o perfil do BBB aqui do Brasil tem 12 milhões de seguidores, mais ou menos, no Instagram. O perfil do BB Canada tem 87 mil seguidores. Ou seja, eu diria que é um reality flopado pra eles. Porque, sei lá, funciona meio igual o The Circle. Não sei se vocês assistiram The Circle, até saiu na Netflix uma versão brasileira. Aquele reality que tá lá... Umas pessoas conhecem, comentam, mas, sabe, não tem essa coisa que igual tem aqui no Brasil. Os episódios deles são 3 por semana, de quarta, quinta e domingo são os únicos dias que passam o BB Canada na televisão lá no Canadá. Agora que vocês já sabem como funciona, eu queria dizer, amadinhos, que se vocês acham, e aí eu me incluo, que comer fígado é castigo mais que o suficiente pra quem tá na xepa, é porque vocês não viram, não conhecem o BB Can. E é assim que eles chamam. A gente chama de BBB, eles chamam de BB Can, Big Brother Canada. A gente vai até deixar aqui na descrição o link do Instagram deles pra vocês darem uma olhada lá nas pessoas e tudo mais. Acontece umas coisas bizarras com quem tá na xepa. Eu fiquei chocado. Mas... a gente vai deixar esse pro grande finale. Quanto isso, fica aí porque a gente vai analisar essa casa agora. Sinceramente, se o reality é flopado, eu não sei. Mas que eu achei a casa um babado, isso eu achei. Então fica aí, aproveita, já curte, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. E fica aqui que a gente vai fazer essa análise juntinhos. Vamos pegar aqui as fotos, vamos começar a dar uma analisada nessas fotos aqui. Vamos começar pelo hall. A gente já vê aqui o hall de entrada, né? Tem BB Can, escrito bem grande. Achei, assim, um design meio pitoresco, né? Esses mato pendurado, uns negócios assim. Bom, a gente vê aqui que tem um mezanino. Vai ter, pelo jeito, algum negócio redondo aqui. Achei legal, achei legal, achei colorido, achei interessante. Legal, vamos pra próxima. Achei, a luz. Achei a luz melhor do que a do BBB daqui. Que é aquela luzona branca, gigantesca, parece luz de shopping. Gente, deve ser insuportável ficar naquela luz 24 horas por dia. Deus me livre. Bom, vamos ver a próxima foto, se a gente consegue ver algum outro detalhe. Ah, tem a mesa aqui, ó. Eles comem todos juntos. Bem lembrado. Vou contar isso pra vocês na hora que a gente falar da xepa. Então, uma mesona, uma mesa bonita, cadeira cinza. Legal, gostei. Ai, que linda a louça. Ai, muito tia que vê a louça da mesa. Ai, não posso comigo. E tem mato até nos pratos da mesa, Brasil. Aff.
buffet. Legal, um pé da mesa vermelho, bem conceitual, muito conceitual a casa, gostei, gostei. Achei esse bebê Ken bem bonito, viu? Parece fotinha, gente, dá uma aproximada na foto, parece fotinhas. Será que são os participantes que já passaram por lá? Próxima foto. Ah lá, um sofazão redondão. Ah lá, um sofazão redondão de couro, bem grande o sofá, legal. Nossa, gente, a casa toda cheia de mato pendurado. Essa é a casa desse ano, né, gente? Deve mudar também todo ano. Mas, ó, achei bem mais confortável as luzes do que a do nosso BBB, viu? Achei, sim, umas luzes mais de boinha. Mas cheio de mato pendurado. Não gostei dos matos. Conceitual, mas não gostei muito. O que é esse treco lá no fundo? Olha, parece umas tintas lá no fundo. Roxo, amarelo e azul. Legal. Gostei, gostei. Gostei do hall, gostei da sala de jantar. Parece a sala da Ana Hickman, só que a sala da Ana Hickman é toda branca. Mas bem gigantona, né? Bem grande a casa, né? Achei que deu uma surra na sala do BBB. Apesar que a desse ano tá bem bonita. Do ano passado eu não gostei muito, que tava parecida com essa aqui, cheio de mato pendurado. Vamos pra próxima foto. Ah lá, o sofazão, grandão, redondo. Deve caber todo mundo sentado aí. Legal. Tem uma árvore ali, ó, parecendo que as raízes da árvore tá abraçando a escada, a casa toda. Meu editor vai zoar com a minha cara, com certeza, né? Não preciso nem comentar. Vamos pra próxima foto. Olha um olhão aqui, muito olhão, sendo observadas delas 24 horas por dia. Legal! Gostei dessas negócios vermelhos atrás do olho, essas luzes assim, esses negócios. Achei legal, achei bacana, gostei. O design é meio, né, assim, esses matos, essa samambaia pendurada. Mas parece uns matos empoeirados, né? Não parece? Um negócio meio úmido, molhado, assim, esquisito. Mas o ponto aqui, eu gostei da luz. Gostei das luzes, acho que é mais confortável. Próximo, vamos. Ó, um quarto. Chegamos num quarto. Ah, interessante. Defender. Tá vendo que lá no fundo tá escrito Defender? Eles são divididos em times também. Eu não entendi direito como que funciona, mas eles são divididos em times. Esse, então, aqui é o quarto de um dos times. Achei legal, coloridão também. Simula umas montanhas, assim. Parece que você tá meio dentro de um trailer, será? Tipo, umas janelinhas coisadinha assim, parece umas janelas de trailer, que não parece? Aí simula um céu ali, um negócio. Ai, queria ver uma foto disso aqui com gente, pra ver se a bagunça é igual. Será? Ai, quero ver, vou procurar. E nós comenta aqui. Próximo. Ah lá, Destiny, o outro quarto. Marrom, já achei estranho, não gosto muito de marrom. Parece uns negócios pegando fogo. E eu acho que é mesmo, tipo, parece um cenário de guerra, meio... São várias camas de casal. Será que tem cama pra todo mundo? Sei não. Não gostei, prefiro o outro quarto. Prefiro o quarto do time Defender do que do Destiny. Achei muito estranho, parece sujo, cheio de barro, cheio de lama. Próximo. Ah, isso aqui, eles chamam de Diary Room. É tipo o confessionário aqui do nosso BBB. No BBB Can, é o Diary Room. Lá eles vão, acho que pra votar, pra falar todos os dias igual a gente aqui. Igual eles fazem aqui. Achei legal, achei... Invocaram com os matos, né? Esse ano, pelo jeito, porque tem... Ai, cheio de lodo aqui. Parece que tá molhado, criou lodo. Sabe o que é lodo, né? Lodo, aquele negócio que cria lá. Limbo, a gente chama de limbo. Criou limbo, olha, feio. Achei as cores bonitas, lilás, roxo, azul, um fundo de cidade. Eu amo coisa com estampa de cidade, gente, amo. Na parede, então, adoro. Se for silhueta, então, de prédio, skyline, nossa, adoro. Amo, sou. Olha, o pé do banco é de acrílico, fino, muito fino. Tudo carpetada. Gostei do confessionário deles, muito legal. Ah, será que isso é um C? Ao contrário? Será? Ah, acabei de pensar nisso agora. Pode ser que seja um C ao contrário, de Canadá. Achei legal, achei super conceitual. Parece um negócio meio futurista, assim, né? Um negócio, uma pegada, assim, futurista embolorada, né? Cheio de mato aqui, de limbo. Mas ainda assim futurista. Próximo, vamos ver o que vem aqui. Nossa! Let it go! Let it go! Um outro quarto grande.
parece que tá cheio de gelo. Não, acho que é pra dar a impressão de gelo, né? Bom, é um quarto grande, que tem coisas que não tem... Deve ser quarto do líder, né? Tem uma poltrona aqui, 2 mesinhas lá pra falar do jogo, uma camona gigantesca com um negócio de pele. Ó, a Diva Depressão ia adorar esse treco de pele aqui, que eles fizeram até o banheiro deles rosa lá, cheio de pelinho. Achei interessante esse quarto aqui. Não especialmente bonito. Interessante, assim. Eu acho que eu me sentiria com frio dentro. Não que eu não goste de passar frio, eu amo passar frio. Mas não sei, parece um negócio meio congelante, assim, sabe? Parece que você tá na Sibéria, num iglu. Tem minhas dúvidas aí com esse quarto. Vamos ver outra foto. Tem banheira! Que finos! Apesar que o nosso BBB tem jacuzzi, né? Eles têm banheira no quarto do líder. Gostei, um banheiro gigante. Dá pra fazer uma festa dentro desse banheiro, né? Tudo coberto com esse negócio que parece gelo. Umas luzes fluorescentes pra falar que é gelo. Achei legal o quarto do líder. Achei muito conceitual, muito design. Muito chique, muito fino. Mas acho que eu me sentiria, sei lá, congelante dentro dele. Muito let it go, muito Elsa. Só não pode dar a Elsa. Gostei da banheira. Apesar de eu não ser um fã de banheira, por não ter experiências muito boas com banheira, mas legal banheira. Se você tiver tempo de chegar lá, deitar, ficar lá de boa, legal. Mas, Mato, o que é isso? Parece uma cozinha? É uma cozinha. Cozinha cheia de mato em cima, uma rodela, um negócio redondo em cima, com as luzes cheias de mato. Muito mato, gente. Mato pra todo mundo, preservem o verde. Ó, tem um potinho com utensílio lá, colher, concha. Tá vendo? Toda casa tem um potinho com esses negócios, gente. Achei bonita a cozinha. Mas essa cozinha, será que ela é compartilhada? Porque tem a xepa. Mas legal, achei legal a cozinha. Achei bonita, bem bonita. Teria uma cozinha dessa, menos os mato. Os mato não. Mas a cozinha sim, cheia de banquetinhas, a bancada toda branca, assim, com os detalhes vermelhos. Achei bonita. Achei muito bonita. Aprovada a cozinha. Quero na minha casa. Outra foto da cozinha. Vamos dar um zoom. Tem um treco aqui estranho, que parece, sei lá, deve ser um negócio de pôr vela, talvez, um negócio vermelho aqui, ó, bem no cantinho, dá uma olhada. Um negócio com bucha, detergente, porque, né, ó o que a pessoa tá olhando. Ó, deve ser merchan de produto de limpeza, dá um look aqui, ó, em cima da pia, um negócio amarelo, cheio de produto, parece uma roda gigante atrás. Deve ser merchan, publi, deve ser publi de IP. Legal a cozinha, tem uma lava-louça, não, um forno ali. Achei bonita, aprovada a cozinha. Que isso? Um banheiro, acho. Um banheiro com uma cara de uma pessoa embolorada. Uma pessoa parece estar morta na porta do banheiro. Credo, que horror. É The Walking Dead. Bom, o Jean acha que é o confessionário. Faz sentido. Porque a menina, se vocês perceberem, tá fazendo... Olha, realmente, deve ser o confessionário. Eu achando que era o banheiro. Ai, banheiro, já assimilei com um bolor, negócio assim. Não gostei desses matos, não gostei. Tem um botão do lado vermelho também pra apertar pra entrar. As tintas que eu falei lá no começo, laranja, roxa, azul. Tem um abacaxi aqui? É um abacaxi? Não sei se é um abacaxi. Gostei da cor da poltrona, bonita a poltrona. Achei bonita. Esse roxo com esse laranja aí, ó. Achei bonito. Então deve ser confessionário mesmo, não deve ser banheiro, não. Olha, um negócio... Ah, isso aqui é o... Eles chamam de game room. Esse treco com casseta, com... Um alvo ali no meio. Tá difícil. Um alvo na porta. Não sei, deve acontecer algum tipo de competição aí, ou algum lugar pra eles se divertirem mesmo, igual tem academia no BBB, lá tem esse negócio, sei lá. Tem umas televisões, uma cor meio de lugar de jogo de shopping, né? Inclusive, saudades, queria ir no shopping. Legal, bonito, colorido, né? Achei bem colorido. Dá pra ver que tem uns arcos assim, ó, um negócio vermelho. Achei legal. Próximo. Isso aqui, eu acho que é no mezanino. Isso aqui eu acho que é no mezanino. Quando sobe a escada, tem esse espaço lá em cima pra eles falarem de jogos, conversarem, falar mal dos outros. Acho que é aqui. O sofá bonito, a cor de sofá bonito. Parece o sofá da Tata Werneck, do Lady Night. As cores das almofadas bonitas. E mais mato, Brasil. Porque tinha pouco mato até agora. Mais mato. Dá-lhe mato. O que é essas mãos aqui, gente? Baby can, who will, não sei o que lá, história. Achei essas mãos estranhas. Achei as mãos estranhas. Gostei do sofá. Tiraria os matos, do resto muito legal. Gostei.
Bom, terminamos de dar uma olhada geral na casa. Antes de comentar os negócios bizarros que acontecem com quem tá na xepa, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá bom? E aí, se tem aquele amigo viciado em BBB, curioso, que quer saber como que funciona os BBB lá de fora, compartilha com ele, fala pra ele vir aqui assistir, se inscrever, ficar aqui com nós. Essa semana, ó, os 2 vídeos da semana foi sobre BBB. Minha mãe falou outro dia, ei, menino, gosta de BBB, gosto mesmo, gosto de saber da vida dos outros, é isso que eu gosto. Agora vamos falar. Gente, é muito bizarro quem tá na xepa. Quem tá na xepa sofre. A verdade agora é que eu estou com fome, né? E eu não poderia deixar de falar de comida, mas a comida vai ficar por último, porque a comida é o mais bizarro ever de tudo que acontece naquele programa. Tem uma outra coisa que quem tá na xepa sofre, que é com os quartos. Eles não ficam no mesmo quarto. Quem tá na xepa vai pra outro quarto. E aí a gente vai analisar os quartos da xepa também, de edições passadas, pra vocês verem o que esse povo já passou nesse bebequeno. Volta celular. Vamos lá pro primeiro... Gente, que isso, Brasil? Eles estão no chão? Não, a mão da menina tá pendurada aqui. Chocado. Bom, esse quarto, eu diria que é um quarto hipnose, sei lá, algo do tipo. Tem uns espiral preto e branco na parede. Gente, eles dormem no negócio duro. Dormem no negócio duro. Ai, impróprio por horário. Eles dormem no chão, num banco, sei lá, tipo um banco, isso. Nossa! Ó, esses dois aqui estão num travesseiro, né? Nossa, gente, que dó, que horror. A bagunça! Falei que ia falar da bagunça aqui. Aí, tudo igual. Gente, eu não ia suportar essa bagunça nessa casa. Não ia suportar. Eu fico em pânico quando eu vejo aquelas malas amontoadas. Eu tenho ascendente em virgem, não pode. Não faz essas coisas comigo. Já tá me dando negócio aqui, ó. 2 coisas, né? Eles dormem no chão, dormem no negócio do... Eles dormem no chão, num banco, num treco, numa bancada. E esses bagulhos, esses espiral preto e branco que deve... Nossa, já me deu um negocinho aqui só de olhar. Já me deu dor de cabeça, já tô tonta. Já tô tonto, já tô passando mal. Ó a cara de desgosto que esse menino tá pensando. O que eu vim fazer aqui? Brasil não, Canadá. E as roupas sujas ali, imunda. Olha o tênis por... Ai, que nojo. Próximo. Olha, um quarto avião. Será que tem serviço de bordo? A menina tá Nossa, deitada na poltrona. Gente, já pensou dormir assim a noite inteira? Essas poltronas de avião de classe econômica, como que é que o Estevão fala? Econolata. Nem deita direito. Imagina dormir nisso. Meu negócio duro. Chocado. Não tem serviço de bordo, com certeza. Ai, tem umas mantinhas aqui. Aquelas mantinhas fininhas de avião mesmo. Gente, chocado. Olha. Achei tenso. Mas não é pior que o outro, porque ainda tem um negocinho ali pra você deitar. Próximo. Aff, mano, que isso? É um caixão. Que horror. É tipo um... Como chama? Um sarcófago? Não é tumba. Uma tumba. Ah, isso aqui no chão parece slime. Ai, que nojo, que horror. Não ia conseguir dormir nisso, mas nem... Não, jamais. Não dá. Que horror. Acho que o pior é esse aqui, porque dá uma sensação de, né, de estar enterrado, morto, sei lá, estranho. Ai, que horror. E vamos ver o quarto deste ano. O quarto deste ano é piscina de bolinha. Ai, lembrei da prova do líder, que o povo ficou na piscina de bolinha. Gente, piscina de bolinha. Como que dorme? Sentado? Será que é fundo? Porque se for fundo, não dá pra dormir sentado. Meu Deus, que horror. Imagina a dor nas costas no dia seguinte. Deus amado. Tem umas setas pra baixo. Será que tá indicando que é fundo? Nossa, já pensou dormir uma noite inteira numa piscina de bolinha? Que horror. Gente, fiquei chocado. Nossa, boa sorte pra ele. Poca, amiga, se você tivesse aqui, você ia sofrer, viu, querida? Não ia dar pra dormir. Talvez você ia jogar um pouco, né? Não ia dar pra dormir tanto. Bom, mas agora a gente vai falar da comida. Brasil. Porque não é Canadá, é Brasil. Eu acho que esse povo ia comer fígado, dando graças a Deus se eles tivessem fígado pra comer na xepa. Eles comem uma mistureba, que eles chamam de slaw. Aveia, água e whey. Temos algumas pictures pra mostrar pra vocês do povo comendo o negócio. Ó, é uma prasteca. Você olha assim de longe, parece, um cereal, legal, né? Leite. Não, Brasil, não. Se dá um zoom, tá um trem duro, uma... Sabe? Se passar na parede, faz um reboco.
Aí, ó, tem essa menina que é VTZera. Catou uma colherada, dá treco na colher assim e tá fazendo cara de nojo. VTZera, achei bem VTZera. Esse cara aqui também, mostrando a pasteca pra câmera. Mas, gente, eu fiquei muito chocado. Olha o homem fazendo o negócio, gente, na panela. Mas come quente, tipo mingau? A cara da moça, eu ia falar japa, não sei se ela é japa. Da moça aqui no canto pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas, gente, eu achei muito tenso. Porque a aveia é um treco que se você coloca água, ela fica melecada. Fica um negócio assim. Aí você bota o whey. Gente, o whey não é gostoso, Brasil. Quem fala que o whey é gostoso tem problema. E sim, eu já bebi whey. Precisando voltar, inclusive, fazer academia. Mas enfim. Gente, a comida eu achei muito tensa. Muito tensa. Já pensou você comer aquilo todos os dias? Deve ser uma semana também que eles ficam na xepa. E aí comendo um negócio estranho e no quarto de piscina de bolinha sem conseguir dormir direito. Vocês sobreviveriam? Projota tem certeza que não dura uma hora no programa. Não dura uma hora, a pessoa não come lasanha. Imagina comendo isso? Eu fiquei chocado. Quando eu vi o negócio da comida, eu fiquei chocado. Muito chocado. Mas e vocês? O que vocês acharam? E assim, só pra gente fechar com chave de ouro, sabe quanto que é o prêmio? 100 mil dólares. Tá certo que assim, no que vale o real hoje, dá um dinheiro aí. Mas são 100 mil dólares. Pra comer mistura de aveia com água e whey e dormir no quarto de caixão, de piscina de bolinha. Tenso. Tenso, bem tenso. E, ai, só pra gente terminar, o que é pior, quem tá na xepa tem que comer junto com o VIP. E o VIP, eles são obrigados a comer junto, tá? Junto, ali, na mesa. E o VIP come uma comida de uma rede de restaurante muito popular lá, que chama Wendy's. E eles estão lá belíssimos comendo a comida do restaurante e o povo comendo a mistura de aveia. Com essa, Brasil, eu encerro e deixo vocês pensando e me responde aí nos comentários. Vocês iriam pra um programa desse pra ganhar 100 mil dólares? Será que o No Limite vai ter essa pegada aí? Comer misturinha de aveia? Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha com todo mundo pra eles saberem o quão tenso é participar do Big Brother Canadá, do BBB do Canadá. Um beijo e até a próxima.